Mas tudo melhora na presença de Deus, né? Vamos adorar, glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. Aleluia. Coloca a tua mão na altura do teu coração nesse momento. Que esse louvor seja uma oração a Deus. Peça para que o Senhor Jesus venha renovar o teu coração.
para que Ele tire esse coração de pedra e coloque um novo coração, para que Ele tire tudo aquilo que não provém dEle, que Ele derrame o sangue dEle sobre o teu coração nessa noite, para que você saia daqui renovado, cheio do Espírito Santo, amém? Aleluia, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti, oh Senhor. Necessita mais de ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, só Tu és santo, Deus, Tu és poderoso, Jesus. Ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, e nós queremos, ó Pai, mais da Tua presença, Senhor Jesus. Ó Deus, não deixe que saiamos daqui da mesma maneira que entramos, ó Pai. Mas, ó Deus, renova o nosso coração. Ó Pai, renova a Tua unção sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, derrama a Tua unção, Senhor Jesus, de ousadia, ó Pai, para que possamos, ó Deus, tocar os céus, ó Pai, com a nossa adoração. Nos dá, ó Pai, unção de conquista, ó Pai, para que possamos, ó Deus, conquistar, ó Deus, não só as bênçãos, ó Pai, mas que possamos conquistar os céus, ó Deus. Vem, ó Pai, faz o Teu querer e a Tua vontade aqui nessa noite, Senhor Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.
desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aplauda o Senhor Jesus, glorifica Ele. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Sente no seu lugar um instante. Uma alegria estar aqui hoje, mais uma vez, na presença do nosso Deus. Amém? Separar esse tempo em mais um passo que a gente dá nesses 12 dias de oração, por 12 meses de bênção, 12 meses da presença do nosso Deus na nossa vida. Estamos caminhando. Hoje, qual é o passo de hoje? É o quarto passo. E neste quarto passo, nós vamos, nesta noite, nesta caminhada, falar sobre ressurreição e esperança. Diga isso, ressurreição e esperança. Mais uma vez, ressurreição
e esperança. Queremos meditar nesta palavra, neste tema chamado Ressurreição e Esperança. Hoje nós estamos orando no final dessa reflexão. Nós vamos orar pelo mês de abril, que é o 4º mês de 2025. Então, ao final da pregação, da ministração, nós já quero deixar adiantado, os irmãos vêm à frente, para a gente orar aqui juntos, declarando que a verdade da ressurreição e da esperança, da ressurreição de Jesus e da esperança que essa ressurreição gera em nosso coração, nós poderemos pisar firmes, crendo que Ele é conosco. Amém? O mês de abril é um mês, como os outros meses, especial. Eu fui pegar na internet, né, algumas datas sobre o mês de abril, e aqui apareceram 950 comemorações sobre o mês de abril. Eu disse, não, imagina. Vou só citar algumas, né? Senão acaba o tempo e a gente não fala. Por exemplo, nós temos no dia 1º de abril, o dia da abolição da escravidão indígena. Olha, dos meus parentes, dos meus ascendentes, guerreiros Mura, a margem esquerda de Manaus. Já foram lá? Não, um dia vão. A gente está marcando uma excursão aí. Dia 2, dia da consciência, aliás, dia internacional, perdão, irmãos, dia mundial da conscientização do autismo. Legal, não é? Dia 6, Dia Mundial da Atividade Física, para aqueles que querem ficar mais magros. Dia 7, Dia Mundial da Saúde. Dia 8, Dia Mundial do Combate ao Câncer. Dia 9, em homenagem ao nosso irmão Clodoaldo, aniversário de Cuiabá. Não sei nem porque está aqui, né? Nem era para estar, mas glória a Deus, né? Dia 13, dia do hino nacional brasileiro, olha aí, dia 13, meu dia, dia do jovem. E dia 13, para aqueles mais animados, dia do beijo. Não é? 14 de abril, domingo de Ramos, um dia muito importante, é o domingo em que se lembra que Jesus entra por Jerusalém, nesse dia chamado Domingo de Ramos, e as pessoas, o povo joga as palmeiras, né, dizendo Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, e é a semana que culmina na crucificação. Dia 17, olha, legal esse, dia do sacerdócio, bacana, muito legal, não é? Dia 18, chamada Sexta-feira Santa. Dia 20 é o chamado Dia da Páscoa, o Domingo de Páscoa. E tem mais alguns outros aqui. E dia 30, não é? Para animar as mulheres, Dia Nacional da Mulher. Tem um dia internacional e tem um dia nacional. Muito dia para as mulheres, não é? Glória a Deus. Amados, ressurreição e esperança. Que tema tremendo. Nossa oração é que essa palavra hoje pegue a gente por dentro e mude a nossa vida. Porque, de fato, a verdade da ressurreição, ela transforma as nossas vidas. E a gente quer meditar um pouco nisso. Antes, queria pedir que os irmãos curvassem a cabeça e nós vamos fazer uma oração. Amado Deus, querido Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos que o Senhor é Deus de todas as coisas. E é Deus deste tempo, é Deus desta casa, chamada IBRB, é Deus das nossas vidas. Nós entregamos a Ti esse tempo. Já estamos desde o primeiro hino, da primeira palavra, rendido aos Teus pés.
com os nossos quebrantados em Tua presença, como igreja reunida para honrar o Teu nome, reconhecer que o Senhor é o nosso Senhor. E nessa hora que a Tua palavra, nosso Pai, que ela nos pegue por dentro, que ela chegue onde só ela pode chegar, onde separa juntas, medulas, que vá no mais profundo do nosso ser e que a verdade da ressurreição e da esperança mude a nossa vida. E ao meditar nessa palavra, já é uma forma de profetizarmos para os nossos dias, para o próximo ano, e de uma forma especial, profetizarmos para que o mês de abril seja um mês de mas muito derramar do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Ressurreição e esperança, como disse, é uma palavra que mexe com a gente, e nós vamos trazer alguns versículos bíblicos para os irmãos, para mostrar como a Bíblia fala muito sobre isso. O primeiro deles é o texto de João, capítulo 11, no versículo 25, quem fala esta palavra sobre ressurreição é o próprio Deus da ressurreição. É o nosso Senhor Jesus, é numa conversa que ele está tendo com Marta, depois com Maria, sobre a morte do amigo dele, chamado Lázaro, o irmão de Marta e Maria. E em determinado momento, Jesus diz essa palavra. João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí Jesus encerra com uma pergunta: você crê nisso? Você consegue ver Jesus falando para mim, para você, nos nossos dias? Você crê nisso? Essa pergunta de Jesus, ela continua reverberando, ecoando. Ela não cessa, ela não para. Porque acreditar na ressurreição é acreditar num dos principais fundamentos que o Senhor Jesus deixou para nós como princípio, deixou para nós como um mandamento para crermos, mas muito mais do que isso, Ele deixa como um legado da sua própria vida. É algo que Ele deixa para a gente crer, mas Ele deixa para a gente crer fruto de uma experiência que Ele mesmo viveu. Ele fala que Ele é a ressurreição e Ele mesmo ressuscita. Ele é, como diz a Bíblia, é o ressurreto entre os mortos. É aquele que, pelo poder do Pai, a si mesmo devolveu a própria vida. Que tremendo isso, não é? Ninguém foi lá no túmulo de Jesus e colocou a mão sobre a cabeça dele após a morte dele e disse: ressuscita em nome de Jesus, até porque era Jesus que estava lá. Como assim? Ressuscita? Ninguém foi lá e pôs sobre a cabeça de Jesus e fez uma oração, não. Ele mesmo devolve a Ele a vida, porque Ele é a vida. Ele é o dono da vida, e Ele é a vida, e Ele dará a vida. Em determinado momento Ele diz assim: não é vocês que estão me matando, eu estou me dando para morrer. E ao mesmo tempo que Ele se deu para morrer, Ele se devolveu a vida. Por isso que a convicção da ressurreição, ela dá um sentido profundo para a nossa experiência de fé, para a nossa vida em Deus. Vocês já pararam para pensar
se Jesus tivesse parado a obra dele no momento da sua morte? Vocês imaginam hoje a gente aqui falando, Jesus morreu, amém, aleluia, e fez uma obra na nossa vida. E agora? Mas ele morreu, né? Mas ele fez alguma coisa. Mas ele morreu. Isso não inferioriza a obra e o sentido da morte dele. Não. A ressurreição de Jesus, o contrário, ela dá ainda mais valor e significado para a ressurreição dele, para a morte dele, perdão. A ressurreição de Jesus amplia ainda mais o poder dele sobre todas as coisas. E ele faz isso. Existem pelo menos 11 passagens na Bíblia que falam que pessoas viram Jesus após a sua morte, após o domingo da sua ressurreição, que o viram. Não dá evidente para ler, mas Maria Madalena, depois para as duas Marias, depois os discípulos no caminho de Emaús, depois o Simão, depois os discípulos, todos os discípulos, depois novamente os discípulos, depois ao Tomé com os discípulos, depois aos 7 discípulos, depois a mais 500 discípulos, depois a Tiago e apóstolo, e depois na sua ascensão, quando diz que ele está lá, no início de Atos, ele diz: mas recebam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e confim das terras. E diz de repente que ele começa a subir aos céus, e eles ficam olhando, e eu imagino a cena. Eles ficam olhando e Jesus some entre as nuvens. Vocês conseguem imaginar o gás que isso deu para os discípulos? E aí eles lembram do comando que Jesus deu, diz: vão orar e orem lá até que o Espírito se manifeste. E eles vão orar, esses 500 vão orar. É certo que não permanecem os 500, ficam 120 até que o Espírito Santo vem, e é aquele dia de Pentecoste tremendo. O gás que deu para os discípulos orarem até o Espírito Santo vir, foi esse gás de eles olharem e dizerem a si mesmo e uns aos outros: cara, ele está vivo. Ele está vivo, ele não está num túmulo. E eu estava fazendo algumas meditações, até leituras paralelas. Se a gente parar para pensar, Roma estava no auge, o Império Romano estava no auge. E não havia como forjar uma mentira, porque Roma mesmo se encarregaria de desfazer uma mentira. Tipo, não, alguém pegou o corpo de Jesus e escondeu e colocou em algum lugar para dizer que ele ressuscitou. Não há registro de Roma se insurgindo contra isso, porque o contrário, um dos evangelhos narra que os guardas que veem a pedra do sepulcro se movendo, eles ficam atordoados. E eles vão lá para o superior dele, para o centurião, e narram que o que aconteceu. Os guardas que estavam à porta, e Roma coloca os guardas à porta, inclusive, para que não houvesse o furto do corpo, exatamente para que não dissesse, não roubasse o corpo e inventassem que alguma história. O Estado, o governo romano se preocupa com isso. Então a ressurreição de Jesus é real, ela aconteceu, ela é um fato. Ele vive. Ele vive. Essa frase que às vezes a gente fala de forma tão repetitiva, mas ele vive. Queria dizer para você, quando você estiver em meio às suas crises, às suas angústias, aos seus medos, às dúvidas, coloca um hino lá na tua casa.
E diz para você mesmo, Ele vive. Ele vive. Quando bater o medo, o desespero, diga você para você mesmo, Ele vive. Canta aquele hino antigo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque eu sei, bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não é assim que a gente canta? Essa convicção da ressurreição, ela é transformadora. A ressurreição de Jesus fala muita coisa, diz muita coisa. E traz para nós algumas lições. A ressurreição de Jesus era necessário que acontecesse, era necessário que Jesus, no corpo humano dele, manifestasse a glória do Deus. E ele faz isso. Quando ele aparece aos discípulos, lembra da história lá com o Tomé? Está, hein? Cadê do Tomé? Oh, Jesus, estava aqui, marquei para não esquecer. João 20, 26 e 27. Quando ele aparece primeiro para os discípulos, que Tomé não estava, os discípulos ficam maravilhados, aí de repente Jesus some, aí daqui a pouco o Tomé chega, graça e paz, tudo bem? E aí como é que está? E o pessoal está todo mundo assustado, aí Jesus diz, os apóstolos, os outros que estavam, dizem, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Você nem imagina que entrou aqui. E aí ele diz, não, quem? Aí eles, o nosso Senhor. Aí Tomé, não pode. Eu vi ele na cruz, morrendo. Apareceu. Não diga isso de novo. Não brinquem comigo. E aí quem que entra nesta hora? O próprio. O bendito, o eterno, o ressurreto. Aí diz, e aí, Tomé? Jesus diz, paz seja convosco. Chega lá com Tomé, toca aí, Jesus fosse lá na Zona Leste. É nós, E aí Jesus diz, ô Tomézinho, filho, você não está acreditando. O que Jesus faz? Mostra as mãos. As mãos onde ele foi crucificado. A revelação de Deus, amados, ela é progressiva. A revelação de Deus é progressiva porque nós não temos competência para entender. O Senhor não chega e não joga assim tudo para a gente, porque a gente não vai conseguir, arriscado até entender errado. O Senhor começa a revelação desta obra maravilhosa em Gênesis 3,15. Quando ele diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu imagino Adão tentando aplicar algum conceito teológico, hermenêutico, homilético, exegético, para entender essa fala de Jesus. Semente da mulher, semente da mulher, semente da mulher. Entendeu, Eva? Eva disse, não, se tu que fez teologia não entendeu, imagino eu. Semente da mulher. E aí a revelação vai sendo progressiva. Quando chega em Gênesis 12, ele chama Abraão, começa de um homem, tudo de novo. E mostra que é um Deus geracional, vem Isaac, vem Jacó. E vai se revelando nos tempos, cria todo um sistema litúrgico, religioso, que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que apontavam para algo superior. Cria templo, liturgia, coloca símbolos, cores, cortina, véu que separava o santo do santíssimo, que ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E tinha que primeiro aspergir sobre a arca da aliança o sangue do cordeiro que tinha sido morto lá no átrio. Jogar primeiro, foi perdoado, foi, agora eu entro para aspergir agora pelo povo.
cordinha amarrada no pé, porque se o sacerdote entrasse lá em pecado, morria, aí tinha que puxar só o corpo do rapaz próximo, eu imagino o segundo da fila. Pensando, né, Jesus deu ruim para o primeiro, imagina eu que sou o segundo. E aí Jesus, aqui ainda os discípulos não estão entendendo, aí Jesus agora diz, coloca o dedo, Tomé. E aí, Jesus não se preocupa muito em escrever nada. Aí o que é que Jesus faz? Levanta o 12º apóstolo, chamado Paulo, o antigo Saulo de Tarso. Aí Saulo era um cara extraordinário, mente brilhante. Aí Saulo começa a olhar evangelho, tem um encontro com Jesus, a vida dele é mudada, ele começa a pensar, e Paulo começa a escrever cartas ao povo cristão de Éfeso. 2 cartas para o povo de Corinto, uma carta para o pessoal de Colosso, uma carta para os de Filipos, 2 cartas para o de Tessalônica. Espera aí, mas deixa eu escrever uma carta pastoral. 2 cartas para Timóteo. Deixa eu escrever uma a Tito aqui, uma para Tito. Deixa eu escrever uma carta agora aqui, falando sobre esse negócio de evangelho, salvação, ressurreição, que vai arrebentar. Carta aos Romanos. E hoje a gente consegue ter esse entendimento, mas eles não tinham na época. Porque o corpo, Jesus precisava, neste corpo, manifestar uma plenitude de glória que ele ainda não tinha manifesto. Agora ele é o homem ressurreto. Isso para mim é maravilhoso. O homem ressurreto, o Cristo ressurreto. Essa ressurreição, como eu disse, potencializa e amplia ainda mais o entendimento sobre o nascimento, a vida, a obra, a morte, agora a ressurreição. Por exemplo, a ressurreição de Jesus dá mais clareza em relação à vitória contra o pecado. O que é o pecado? Pecado se manifesta de pelo menos 3 formas. Pecado é um desvio de comportamento. Eu ajo errado. Pecado também é uma distorção moral do caráter humano. E pecado também é uma essência que impregnou na natureza humana. Entrou e não saiu mais, desde Adão. E aí quando a Bíblia fala de morte, lembra? Romanos 3, 23 e 6, 23, o salário do pecado é a morte. Morte. Pelo menos 3 sentidos na Bíblia de morte. Morte física, corpo, saída da alma, do corpo físico. Morte também no sentido da condenação eterna. Quando o ser humano vai viver, não sei se você pode dizer viver, vai morrer ou vai estar morto, numa condição eterna chamada de morte. E essa é a pior morte, que as outras 2 mortes são consequência dela. A morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a ruptura da intimidade, do relacionamento que a gente tinha com Deus. O pecado promove essa ruptura no ser, na essência. É por isso que Jesus, quando está conversando com Nicodemos, ele diz, João 3, conversa, Nicodemos, é necessário que nasça de novo. Esse novo nascimento é uma experiência na profundidade do nosso ser, onde só o Espírito pode chegar. E a ressurreição revela como nós seremos quando essa miséria, essa desgraça chamada morte
for arrancada definitivamente de nós. Ele surge ressurreto. Não que ele tivesse pecado. Ele não peca em nada. Jesus não pecou. Diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Jesus, na sua essência, na natureza de Filho de Deus, gerado pelo Espírito, Jesus era perfeito. Mas diz a Bíblia, Jesus, que ele se fez pecado para nos salvar dos nossos pecados. Não dá vontade de se jogar no chão e já começar a agradecer? Ele se fez pecado. E agora, ele venceu o pecado, para mostrar agora como que nós seríamos. Aí eu faço questão de ler Colossenses capítulo 3. Acompanhe aí. Portanto, Paulo está falando sobre nós, agora, nós, como pessoas que vivemos em Cristo, no Cristo ressurreto. Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, se já nasceste de novo, se o pecado já não tem mais domínio, e essa é a vitória contra o pecado, e Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estou mortos. Mortos como? Ressuscitei? Estou morto. Estou morto para o pecado. Estou morto para o domínio do pecado. E agora eu estou em Cristo, então eu ressuscitei com Ele. Já estáis mortos e a vossa vida, olha isso, amado, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, e quando Jesus, no advento da sua segunda vinda, se manifestar, ou como ele diz, me perdoe agora, esqueci, não anotei, acho que é 1 Tessalonicenses que fala do arrebatamento, que aqueles que estiverem vivos, diz Paulo, serão tomados, é o raptus, arrebatamento, e a palavra é raptus, tomada repentina. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Paulo está dizendo exatamente isso. É dessa manifestação que Paulo está falando, que quando Jesus se manifestar, lembra, ele é ressurreto agora. Paulo diz que nós também nos manifestaremos com ele em glória. Que a gente nesta natureza será como ele é. Vocês percebem como a ressurreição traz esperança para a gente? Por isso que eu entendo aquela crise que Paulo teve de Romanos 7, quando ele vem falando, eu faço o que eu não quero fazer, o que eu sei que eu devo fazer, e o que eu sei que eu devo fazer, isso eu não faço. Aí ele diz, então se eu não faço o que sei que devo fazer, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. E aí ele constrói um pensamento tremendo, aí chega um momento que parece que ele tem uma crise, aí Paulo para de dizer o que ele está dizendo, ele diz assim, que miserável homem eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Finalzinho do capítulo 7 de Romanos, aí ele diz, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Aí ele começa Romanos 8, capítulo 1, dizendo, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma é nenhuma. Inclusive nesta condenação,
do corpo desta morte. A ressurreição é uma certeza que Jesus nos deu, que nós já vencemos o pecado. A ressurreição também, como já falei, nos dá a vitória contra a morte. Quero ler só um texto de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, 2 versículos, 54 e 55, quando ele vai falar sobre a vitória contra a morte. Ele diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Outras versões: estragada foi a morte em seu aguilhão. Onde está, ó morte, a sua vitória? Vencemos a morte. Depois, a vitória contra o diabo, vitória contra o pecado. A ressurreição revela como a gente já venceu. Vitória contra a morte, a vitória contra o diabo. Apocalipse 20, 10 diz assim, João escreve dizendo: e o diabo, que enganava as pessoas, tem um contexto que vai dizer que pessoas eram estas, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Pergunto a você: um morto poderia vencer o diabo? O Cristo ressurreto venceu o diabo. Pense numa coisa, amados. Deus, essa narrativa de João é para a gente, uma revelação. Mas pense numa coisa. Deus é atemporal. Deus não vê a coisa como a gente vê, cronologicamente. Para Deus, lembra? Passado, presente e futuro é a mesma coisa, porque para Deus não existe isso. Existe para a gente. Deus sabe de todas as coisas. Então, para Ele tudo já aconteceu. Para Deus isto aqui já aconteceu. Nós é que estamos neste processo. Mas na eternidade de Deus, Ele já viu todas estas coisas e por isso Ele dá revelação para João. Para mostrar para João que o diabo, que enganava as pessoas, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Essas palavras nos trazem esperança, amém, irmãos? Gosto muito da frase de um pastor que diz assim, que às vezes a gente trata algumas coisas, parece que Deus e o diabo, desculpa a expressão, não, nem vou usar uma expressão acho que não é muito legal, mas Deus e o diabo, eles estão assim, último round. E o diabo dá soco de lá, e Deus dá soco daqui, e Deus já está com o olho roxo, dizendo, meu Deus, quer dizer, Deus não diz meu Deus, né? Mas, meu Deus, eu tenho que vencer esse diabo, ai, não tenho que derrubar ele. E o diabo está lá, feroz, e brigando, parece que Deus assim, 45 do segundo tempo, e Deus já está cansadão, e o diabo não é... Irmãos, se o Senhor quisesse, um dia Ele vai fazer isso, Ele dava um peteleco no maligno. Sabe o que é peteleco? Não sei se tem essa expressão aqui, um toque de dedo. Fazia assim, maligno, vaza da existência. A experiência da ressurreição, então, ela nos traz essa esperança. Que a gente vive para esse Deus maravilhoso, eterno, sublime, excelso. Por isso que eu disse ainda agora, quando a gente estiver lá nas nossas guerras, sabe, que a gente estiver nas nossas lutas, e a gente está às vezes lá para baixo, não é? Aí, irmão, diga, de verdade, diga para você mesmo. Sabe? O primeiro cara que fez isso, de falar consigo mesmo, que pelo menos eu leio na Bíblia, é o Davi. Davi era meio louco.
Salmos 46, ele começa a dizer: por que tu estás abatido, a minha alma? Por que tu se perturba dentro de mim? E espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, Deus meu e Rei meu. Davi está falando com ele mesmo, está se auto-ministrando. Porque essa consciência, e olha que Davi não tinha a revelação que a gente tem hoje. Davi, mais ou menos ali 1000 anos antes de Cristo, mais de 3.000 anos atrás, a gente está 3.000 anos na frente de Davi, a gente tem uma revelação do Cristo vivo, ressurreto. Essa revelação desse Cristo vivo, ressurreto, ela vai gerar sim em nós esperança para os nossos dias, para a nossa caminhada, para as nossas guerras, para as batalhas da vida. A ressurreição gera em nós essa convicção que a gente não está firmado em qualquer um, que a gente está firmado no eterno, naquele que vive. Vamos aplaudir Jesus, Ele merece. Ele vive. Ele vive. A gente não pode tornar isso só uma prática na Páscoa, por exemplo. Devemos lembrar, sim, é legal, sim. Mas o Cristo vivo e ressurreto, Ele não é um Cristo de uma festividade. Ele não é um Cristo de uma liturgia. Ele não é um Cristo de uma data comemorativa. Ele é alguém que vive. E você quer saber mais? Sabe onde Ele vive? Também aí dentro de você. Ele vive dentro da gente, Ele não está ali, Ele está ao nosso lado, está, glória a Deus, caminha com a gente, se está, mas Ele também está em nós. Quem que entende bem isso? O Paulo. Paulo entende isso quando ele começa a escrever, aí ele inaugura uma expressão que depois o apóstolo Pedro vai dizer em Cristo. Lembra? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo. Vivemos em Cristo, em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, vivendo em Cristo, sofrendo em Cristo, alegre em Cristo, com dinheiro em Cristo, sem dinheiro em Cristo, com saúde em Cristo, sem saúde em Cristo, caminhando em Cristo, parado em Cristo, dormindo em Cristo, acordado em Cristo, trabalhando em Cristo, estudando em Cristo, ganhando dinheiro em Cristo, sem dinheiro em Cristo. Porque Ele é esse Deus vivo, que vive dentro de nós, que dá sentido para a nossa vida, que mudou a nossa história, que nos marcou de forma tremenda e profunda, que é o motivo da nossa vida. E por isso a gente está aqui. Para entregar a nossa vida a Ele. Quero convidar você a ficar em pé. E eu quero dizer que por isso nós podemos orar, para que Deus ressuscite áreas mortas em nossas vidas. Aqui a gente olhe e veja esse Cristo vivo em todos os nossos dias. A gente vai orar de forma específica pelo mês de abril, para esse Cristo vivo que vive em nós, que Ele tome a nossa vida e continue fazendo o que Ele quer, mas que a gente lembre também que Ele está vivo todo dia em nós. E aí deixar que Ele ressuscite essas áreas mortas em nossas vidas, seja a área que for, relacionamento, saúde, sonhos. Confiemos que em Cristo há esperança. Que na ressurreição dele há esperança, mesmo quando tudo parece impossível. A ressurreição, então, de Jesus é a base da nossa esperança. Nele encontramos vida nova e renovação constante. Queria ter tempo para ler,
Mas não vou ler, vou só citar Apocalipse, o primeiro capítulo, a visão que João tem de Jesus. Capítulo 1, João vai dizendo coisas tremendas. Diz que ele chora, ele vê esse candelabro, ele vê várias coisas. Aí tem uma hora que João diz assim: eu vi alguém semelhante a um filho do homem. Você já parou para pensar que o Filho de Deus será, é até contraditório no sentido da língua portuguesa que eu vou dizer, será eternamente, porque se eternamente não tem será, mas é só para a gente entender, que eu nem sei como dizer isso de outra forma, que o Filho de Deus, que o apóstolo João diz, no primeiro capítulo de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, que o Verbo criou todas as coisas, que tudo que existe, existe por Ele, e que nada que existe, não existe porque Ele não fez. Cabe na sua cabeça que esse Filho de Deus é eterno, que também é Deus, da mesma essência, da mesma natureza de Deus, se tornou um de nós. E eternamente estará num corpo de um homem. Deus, através do seu Filho, usar uma palavra talvez não seja apropriada, se aprisionou num corpo de um homem. Para quê? Para nos dar esperança. Para mostrar para a gente que a gente pode continuar, que a gente deve continuar, que nada acabou, que nada é o fim. Que a vida dele na nossa vida faz coisas que a gente nunca imaginou que pudessem ser feitas. Você já imaginou que um dia, quando chegar no céu, a gente não vai falar em relação a Jesus com o Espírito. Ele estará no corpo, eternamente. É um corpo glorificado, sim, mas é um corpo como é, aí já não dá para eu dizer, porque eu não sei explicar. Mas Jesus está, Ele é um homem, Ele é um ser humano glorificado agora. E sabe o que é mais, Senhor? Paulo vai dizer que Deus entregou a Jesus todas as coisas. Vocês lembram daquele texto? Acho que o pastor citou, não sei se foi domingo, agora ou no retrasado. Me perdoe, não lembro agora, não ia falar. Que diz, acho que é Efésios, se eu não me engano, que diz que Jesus, existindo na forma de Deus. Olha o texto, que Jesus, existindo na forma de Deus, Ele não se usurpou, ou seja, Ele não disse, eu sou Deus. Imagina, que bate aqui, eu sou Deus. Diz que Ele não se engrandece nisso, mas Ele se esvazia disso. Se torna homem, carne. Lembra da lança que entrou lá aqui no lateral dele? Lembra do buraco na mão dele que ele mostra? Carne. E aí Paulo diz que Jesus passou por tudo isso. Aí depois que ele disse teve morte de cruz. Aí Paulo começa a subir. Aí Paulo diz assim, pelo quê? Deus o exaltou sobremaneira. Lembra do tal lá de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal. Esse sobremaneira é assim. Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, de tal maneira que lhe deu o nome. Não é um nome, é o nome que está acima de todo nome. Jesus tem tudo nas suas mãos, amados, inclusive a sua vida. Você crê nisso? Você quer encher seu coração de esperança? Amém? Vamos orar juntos então? Vamos vir aqui orar juntos?
Vem aqui, tomei banho, estou cheiroso. Pode vir. Vamos orar juntos aqui. Eu sou o primeiro a estar já. Enquanto os irmãos vão adorar o Senhor, a gente vai orar juntos. Fazer como a Janine pediu no início, coloca a mão no seu coração, assim, é um ato simbólico de rendição. E a gente vai adorar o Senhor, amém? Enquanto os irmãos adoram, a gente já vai também adorando e orando ao Senhor, declarando um ano, dias maravilhosos na presença dEle, um mês de abril tremendo e todos os outros meses também, e a nossa vida toda também, porque a gente vive no Cristo ressurreto e Ele vive em nós. Aleluia. Vamos adorar. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória. Aleluia. Cristo em ti se Aleluia. revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Nome todo-poderoso. Oh, quão lindo esse nome é. O Isso, nome levante a sua voz. de Jesus, Fale com esse meu Jesus. Rei. Oh, quão lindo esse nome Coloque a sua é. vida nas mãos dele. Maior que tudo ele Seus é. sonhos, Oh, seus quão projetos, lindo esse nome é. a sua história. Nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio Oh. para nos resgatar. Sim, Jesus. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, Jesus, Oh, nada. quão maravilhoso é. Sim. Oh, quão maravilhoso é. Teu nome, o teu O nome. nome de Jesus, meu Rei. É o Cristo Oh, quão ressurreto. maravilhoso é. É o Cristo da Maior que ressurreição. tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Aleluia. Oh, quão maravilhoso é. Aleluia. Nome de Jesus. Levante suas mãos e a gente vai declarar isso através dessa canção. Venceste, o véu tu Vamos dizer isso. rompeste, A tumba está vazia. a tumba vazia Oh. agora está. Podemos dizer isso com O esperança. céu te adora. Sim. Proclama tua glória. Oh. Pois ressuscitaste, vive. Ressuscitaste, Senhor. És invencível, Ei. inigualável. Sim, Jesus. Hoje pra sempre reina. Oh, por isso a Ti adoramos. Teu é o reino, tu é a glória. Oh, aleluia. Acima de todo nome está. Poderoso. Poderoso esse nome é. Sim. Poderoso esse nome é. Por o nome de O Jesus. nome de Jesus, meu Rei. Aleluia. Poderoso esse nome é. Maior, maior. Mais forte que tudo Muito é. mais forte que tudo. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. A morte venceste. Vamos declarar isso. O véu tu rompestes. Vamos dizer isso. Que a tumba vazia está.
Oh, aleluia! O céu te adora, proclama tua glória. Sim, Senhor. Pois ressuscitaste, Tu ressuscitaste. Oh, invencível. És invencível. É incomparável. Tu és inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o E reino, tu é a glória. tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso Vamos esse dizer isso. nome é. Levante as mãos e diga. O nome Diga de do fundo do seu coração. Jesus, meu rei. A ressurreição nos dá esta esperança. É, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Novamente. Poderoso esse nome é. Vamos dizer. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Sim, sim, Jesus. Poderoso é o teu nome, bendito seja o Senhor, que vive e reina para sempre, que és ressurreto dentre os mortos, que é a própria ressurreição e a vida, que deu a vida a Lázaro, mas que também nos dará a vida. E por isso nós vivemos nesta esperança. Porque tu venceste a morte e tu ressuscitaste. Nós cremos, Senhor, que tu tens dias tremendos preparados para os teus filhos. Nós profetizamos sobre o mês de abril, Senhor. Declaramos que viveremos um mês de abril como nunca vivemos na nossa história. O dia em que o Senhor, o mês em que o Senhor promoverá nas nossas vidas os frutos da tua ressurreição. Porque tu venceste a morte, o pecado e o inferno e o diabo, e a nossa vida está em ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Amém, meu querido, minha querida, você crê nisso? Você crê que a ressurreição de Jesus nos dá esperança? Dá um abraço aí nesse irmão, diz isso para ele. Firme, você tem esperança. Diga isso para o da direita, para o da esquerda. Somos igreja, a gente pode liberar uns aos outros esta palavra, amém? Deus abençoe sua vida. Então caminhe firme no Senhor, que é a nossa ressurreição e a nossa esperança. Vamos aplaudir esse Jesus.
Graças a Deus. Amém, queridos? Vamos abençoados nessa noite? Aleluia. Agora, uma parte interessante que você pode fazer. Irmãos, tem alguém que não pegou ainda esse papel aqui, na verdade esse calendário de você colocar aqui as suas metas. E no dia 19 nós temos um desafio e uma novidade para a igreja aqui. Vai ser bênção, em nome de Jesus. 19 de dezembro nós vamos anunciar aqui algo extraordinário para 2025. Amém? Então você que não pegou o seu calendário, pegue, porque no dia 19 nós vamos estar fazendo um grande culto aqui. Vai ser o último culto do ano. Nós vamos queimar, o último culto do ano vai ser na virada, né? Mas pelo menos dentro de dezembro é o último dia. Nós teremos um recesso e dia 1º nós estaremos aqui, às 22 horas. Para aqueles irmãos que querem estar aqui no dia 1º, vamos estar juntos aqui. Então quem não pegou ainda o calendário, todos pegaram? Amém? Pastor, mas vou escrever aí, alguém vai ler? Não, vamos queimar lá, ninguém vai ler nada. Quem vai ler é o Senhor Jesus. Amém? Agora, anote em algum lugar, porque Deus vai cumprir. Pra você lembrar, não é? Vai ser bênção. Domingo nós temos a ceia, vai ser uma bênção. E nessa hora, se você pode, o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, de você entregar o seu melhor ao Senhor Deus nessa noite, faça isso na oferta, não é? No seu dízimo. Irmãos, nós não precisamos ficar falando aqui né, olha, não, você tem que ter essa consciência. E vê para mim, pastor, em Malaquias, lá fala assim, que se você for... Alguém mexeu no meu som aqui. Quem mexeu no meu som? Não? Sozinho? Está acontecendo isso? Jesus, não esquenta não, deixa que o meu ouvido é uma bênção. Então, meus irmãos, eu tenho um ouvido absoluto, irmãos, eu não estou contando vantagem não. Eu estou dentro da secretaria, os músicos estão aqui, eu chego no músico, sai de lá e fala, viu, a corda mi está desafinada. Meu ouvido é tremendo, não é? Fazer o quê? Deus deu esse dom, né? E eu toco tudo de ouvido. Você dá um negócio ali, nós vamos tocar, não precisa de nada na minha frente, não, vamos embora. É assim, é dom. Mas o dom também às vezes atrapalha, né? É um dom que eu não quero de revelação. Quero não, tem gente... Já pensou, rapaz, de começar a ver coisa? O Laércio já não vê, já está correndo. Imagina se eu começar a ver. Hein, Laércio? Você vê o bichão correr lá, você fala, ai, para onde que eu vou agora? Ai, Jesus Cristo. Né? Então é assim. Não é fácil, não. Precisa ter discernimento e... né? Mas Deus dá o dom para cada um segundo aquilo que Ele consegue fazer, né? Amém? Glória a Deus. Então entregue ao Senhor nessa noite o seu melhor, aquilo que você pode fazer. Fala, Senhor, aqui está o meu sacrifício, a minha oferta. Porque lá em Malaquias fala que se você chamar o governador na sua casa, você daria uma oferta qualquer, ou faria alguma coisa qualquer para ele, de qualquer jeito. Aí a palavra de Deus, se você não faz isso de qualquer jeito para os homens, por que você quer fazer de qualquer jeito para Deus? Então entrega o melhor, que é para o Senhor, não é? Achou para mim onde está escrito? Malaquias, está lá. Está na Bíblia aí, é facinho de achar, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, muito obrigado por estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por aqueles que vão contribuir, aqueles que podem, aqueles que não podem, Senhor. Dê a tua bênção, a tua graça, Senhor Jesus, sobre cada um, Pai. Que haja bênção da prosperidade nessa igreja, Senhor. Nessa igreja que eu digo que não é na placa não, Senhor, é nas pessoas que o Senhor chamou, Pai. Porque Tu és o dono do ouro e da prata. Aliás, não tem nem valor essas coisas para o Senhor. Porque o Senhor, se quisesse, o Senhor pode fazer qualquer coisa, virar qualquer coisa, virar prata, virar ouro, seja o que for. Mas Deus, nós enquanto estamos nessa terra, nós precisamos nos manter, precisamos, Senhor, viver bem como diz a Tua palavra. Que se nós fizermos a Tua vontade, nós comeríamos o melhor dessa terra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de miséria, todo espírito devorador, o espírito de enfermidade, onde o dinheiro fica na farmácia. Que todo mal saia em nome de Jesus. Dê a Tua bênção, a Tua graça sobre cada lar. Visita, Senhor Deus, agora a despensa, os armários. Senhor, provê todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Achou aí?
Malaquias capítulo, eu sabia que estava lá no Malaquias. Malaquias capítulo 1. E quem que falou que eu vou ler? Sem óculos. Lê para mim. Lê para mim. Diz assim. Deixa eu ir na luz aqui também, que estou ceguinho também. Nossa, que letrinha. Não consigo enxergar nessa. É muito pequenininho. Deus, um segundo. Meu Senhor. Qual que é mesmo? Malaquias 1 e 6. Vamos fazer uma fila aqui. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês. E aí ele continua. No verso 5. Volta o verso 5. Eu acho que colocou ali. Volta o verso 5. Não, verso 6. Verso 7. Põe lá o verso 7. Aí. Não, então volta o 6 mesmo. Mas tem uma passagem que ele fala assim, ó, aí mesmo, em Malaquias, que se você não oferece uma coisa, qualquer coisa para o seu governador, quanto mais ao Senhor. Então, o filho honra teu pai e o teu servo. Ora, teu pai, se eu sou o pai, onde está a honra? Quer dizer, se Deus é o nosso pai, onde é que está a honra? Como é que eu vou honrar? Honrar é colocar alguém em lugar de destaque, não é assim? Tratar diferente. Então, que você possa fazer isso nessa noite. Vamos cantar de novo essa canção que vocês estavam cantando agora? O coro dela, como é que é mesmo? Soberano, como é que é? Cante aí que eu ajudo você. Oh, quão lindo esse nome é. Esse nome é lindo, aleluia. O nome Isso, oferte ao Senhor Deus. Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia. Aleluia! O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Oh, glória! Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olha aqui, ó, Malaquias 1 e verso 8. Deus fala assim, viu? Quando vocês vêm fazer um sacrifício para mim, pode colocar Malaquias 1 e 8. Vocês vão trazer aí um animal cego, um animal que não tem valor, porque é um sacrifício mesmo. Então você vai pegar qualquer coisa lá, porque já ia morrer mesmo. Aí ele pergunta aqui, ó, e quando trazeis esses animais, ou você quando tem o seu governador, acaso, se você fizer isso com o seu governador, ele vai se agradar de você? Ou seja, se você for entregar uma oferta para o seu governador dessa forma, ele vai se agradar de você? Não. Quanto mais o vosso Deus. Então para Deus é qualquer coisa, não, né? Eu vim de uma igreja, não importa qual, que tinha uns irmãos que não sabiam cantar. Aqui nessa igreja, quem não sabe cantar, não canta, né? E desse jeito, irmãos, eu não sei cantar, mas é para Jesus mesmo? Você não sabe, não canta, irmão. Olha só aí, irmão, né? Aí começava, misericórdia, rapaz.
Por isso que eu aprendi a tocar no ouvido. Cara, era 4 tons na mesma música. Vocês precisam fazer um estágio desse, precisam ficar bom. Era 4 tons na mesma música, 4 alturas. Aí começava em dó, terminava lá em sol sustenido, rapaz. E aquilo vai, né? Então é assim, para Deus é o melhor, irmãos. Tem algo que você pode entregar para Deus, o seu dom que é o melhor. Pastor, não sei cantar. Tudo bem, mas alguma coisa você pode fazer. Quando eu cheguei aqui, nosso irmão estava lá no estacionamento. Pastor, eu estou aqui porque quem teria que estar aqui não está, teve um problema. Eu estou aqui no estacionamento. Amém. Você já chegou aqui olhando o que está faltando para fazer? Agora mesmo, para ir embora, precisa de gente segurar guarda-chuva. Principalmente para nossas irmãs, né? Para lá, porque... Como é que fala? Permanente, como é que chama? Chapinha? Nós estamos no tempo da chapinha? Não, é outro nome hoje, né? É chapinha? No meu tempo da chapinha, esquentava no fogo, um ferro assim, passava na cabeça. E eu cheguei a fazer isso no meu cabelo, quase acabou com ele. Esquentava no fogo. Quase que eu apanhei. Amém, querido? Então aí, falta os homens para ajudar a pegar. Tem uns guarda-chuva grandes aí para ajudar a levar lá no carro. Olha que coisa linda. Vamos servir, irmãos. Vamos ter essa... 2025 vai precisar de muita gente para servir aqui. Vamos servir. Amém? Domingo, a grande ceia do Senhor às 19 horas. Que Deus te abençoe. Amanhã, a mulherada está aqui. Amém, mulheres? Amém. Com chuva ou sem chuva? O que foi que você falou, Kátia? Não? Santa Ceia domingo, às 19 horas. Hã? De manhã não vai ter. Os irmãos vieram de manhã e não quiseram vir à noite. Falei, então nós vamos todo mundo agora à noite. É, pronto. Vem uma vez só. Até esse povo está quieto. Melhor. Então, gente, amanhã a morada vem com chuva ou sem chuva? Amém? Ou com sol? Irmão, essa conversa não está legal. Vamos fazer um acordo? Se chover de tarde, eu venho de manhã. Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Amém? Irmão, a Bíblia fala que até os loucos acham o caminho do céu. Então fique tranquilo. Isso é bíblico, né? Deus é maravilhoso. Obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Que você tenha uma noite maravilhosa. Amém? Nós recebemos uma notícia que não é muito boa, mas é uma notícia que todos nós vamos receber sempre, né? Graças a Deus, porque estaremos com Ele para sempre. Que o pai do nosso irmão Anderson faleceu, não é isso? Vamos orar pela família do irmão Anderson. A irmã Aline, que é a esposa dele, não é? Para que Deus... É o irmão, como é que era o nome dele mesmo? Oh, Jesus, me fugiu o nome dele. Foi bastante tempo da nossa igreja aqui. Agliberto. O irmão Agliberto faleceu, né? Vamos orar para que Deus conforte os corações, né? Você também vai, pode ficar sossegado que você vai também. Tem gente que está pensando, meu Deus. Então tem gente aí que não vai nem querer ir embora para não tomar um raio na cabeça. Mas quando chegar nessa hora você vai, irmão. Todos nós vamos. Amém? Estar com o Senhor Deus para todos sempre. Lá Ele vai enxugar toda lágrima. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Como disse o apóstolo Paulo, que foi pregado nessa noite. A ressurreição de Cristo Jesus nos trouxe a salvação e a vida eterna. Estaremos com Ele para sempre. Pai, nós te louvamos por estar aqui nessa noite. Eu apresento agora, Senhor, essa família que está em luto, Pai. Senhor Deus, eu tenho certeza que o teu servo está contigo, Senhor. E que a família que aqui está e que fica, Senhor, que possa confortar os corações, que o Senhor possa colocar, Senhor, essa esperança. Como diz a tua palavra, que nós não devemos, Senhor Deus, observar e ficar atônitos com isso, porque aqueles que morreram, Pai, vão ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados no dia da tua vinda, Senhor Jesus. Ó Senhor, nos dê graça para que possamos estar preparados para se encontrar contigo, Pai. Em nome de Jesus, dê a tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um aqui, em cada família aqui representada. Todos digam que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome um cafezinho, converse, se socialize, né?